Você acredita que falar sobre Jesus é algo bom? No estudo de hoje, nós vamos analisar o que a Bíblia fala sobre ele, Jesus, pois isso vai nos ajudar a compartilhar esta boa notícia. Agora, programa Escola Bíblica. Olá, tudo bem com você? Como é que foi seu final de semana? Olha, na sexta-feira eu dei aquela motivada em você, né? Na quinta, né? Não na sexta, né? Na quinta, para você aproveitar o final de semana, se possível, né? Dar aquela descansada, estar com a família. Como é que foi? Conseguiu fazer isso? Tirou aquele momento? Já contei aqui, hein? Seu Batistotti, meu pai, trabalhava muito durante a semana, manhã, tarde e noite. Não era fácil dar comida para aquela, né, pai? Não era fácil, não. Mas chegava o final de semana, levava a gente para pescar, colocava no bagageiro da bicicleta, isso mesmo. Então, tire momentos. A vida passa muito rápido, é isso mesmo. E a gente tem que aproveitar esses momentos em família. Estamos aqui como uma família, para que a gente cresça juntos, estude a Bíblia, para que a gente aprenda mais sobre o amor de Jesus, sobre quem Ele é. Ao longo dessa semana a gente vai trabalhar exatamente isso. Quem é Jesus e como eu devo compartilhar desse amor com as outras pessoas. Por que isso é importante? Porque isso cria a identidade de quem nós somos. E eu quero dizer para você que essa é a nossa última semana da temporada Eu no Universo, e quero dizer mesmo que esteja na última semana, não esqueça, peça sua revista Esperança Eu no Universo, ligue agora 0 operadora 12 21 27 31 21, nossa equipe está pronta para te atender. Eu mencionei lá no início da temporada que a proposta dessa nossa revista é uma proposta de uma diagramação interna, um pouco mais didática, mais jovem, também para você estudar aí com os seus filhos, com seus netos. Então, não esqueça, peça agora a revista Esperança Eu no Universo. Ligue 0 operadora 12 21 27 31 21, sem custo, porque tem um patrocínio dos nossos Anjos da Esperança. Isso mesmo, os Anjos da Esperança, falando em anjos, que são os nossos patrocinadores, estamos no mês da nossa doação em dobro, porque a gente quer, a partir de semana que vem, ter uma nova revista aí para a gente estudar, a revista Eu Creio. Por isso, faça a sua doação em dobro. Se você é um anjo da esperança, se você não é, seja um anjo, faça a sua doação. Se você já foi, volte a ser um anjo da esperança, e aí você vai ganhar o seu bottom, que é para você colocar aí na sua roupa, olha, colocar aqui assim e dizer, né? Eu participei da campanha em dobro, tá? Não dá para deixar agora, que tem que colocar aqui, a minha diretora está perguntando assim, dá para deixar aí agora? Depois da diretora aqui, se eu só espetei aqui, né? Mas depois eu vou colocar, nos próximos eu venho, tá bom? Porque eu só vou tirar aqui agora, tá? Porque tem que colocar, tem um ganchinho aqui atrás, ó, aí eu, né? Então vamos explicar aqui, ó, é que nem um brochezinho, daí você tem tem um alfinetezinho aqui, ó, tá vendo? Que você coloca atrás, olha aqui, ó, tá vendo? Ó, tá vendo? Viu? Aí você coloca aí na sua roupa, tá bom? E aí você participou da campanha. Se você fez a sua doação, não esqueça, você pode mandar uma mensagem para o nosso WhatsApp. Isso mesmo. É amanhã eu vou ligar? Amanhã eu vou ligar. Amanhã eu vou ligar para alguém. Amanhã eu vou ligar. Então é o seguinte, manda o nome
completo, CPF e diga por que você é um anjo. Mas tem que ter feito a doação no mês de março. E aí vou ligar, você pode ganhar uma camiseta, uma caneca. É o 12981091268. É a caneca que eu vou dar de presente amanhã. Amanhã é a caneca, tá? Tá aqui, ó. Caneca para você tomar aquele chazinho de erva cidreira, aí para ficar tranquilinho, tá bom? Chazinho de hortelã, tá? Então amanhã vai ganhar a caneca. Vou ligar. Que bom, vou conversar com você amanhã. Manda aí para o WhatsApp do programa, 12981091268. Vamos orar? E vamos estudar a Bíblia? Vamos conversar um pouquinho mais hoje sobre ele, Jesus, a boa notícia que nós devemos compartilhar com todos no mundo inteiro. Vamos orar. Obrigado, Senhor, porque estamos juntos para estudarmos a Tua Palavra. Obrigado porque um dia Jesus Cristo veio a essa terra. Num momento tão difícil da história do mundo, o Senhor veio como esperança. E nós acreditamos que o Senhor voltará nesse momento, no momento tão desafiador que estamos vivendo. Mas nós queremos contar isso para todo mundo. Se alguém me assiste agora e precisa receber esta mensagem de quem é Jesus e do que Ele pode fazer, por favor, meu Deus, que o Espírito toque no coração e que a gente compartilhe aqui da melhor forma o texto bíblico. Eu peço em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, quero convidar você a abrir a sua Bíblia. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre ele, que é a boa notícia e como nós podemos compartilhar ele, Jesus Cristo, e por que nós devemos compartilhar, falar a respeito dele. Eu quero te convidar a abrir a Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 2. Essa parte inicial do Evangelho de Lucas apresenta uma descrição do nascimento de Jesus. Vale a pena você ler e comparar, por exemplo, ao texto de Mateus, capítulo 1, versos 18 a 25. E aqui, então, entenda qual é o pano de fundo que está por trás, é a descrição do nascimento de Jesus. Como aconteceria? Versos 10 e 11. O anjo, porém, lhes disse: não temais, eis aqui vos trago boa nova de grande alegria, que o será para todo o povo, é que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Boa nova de grande alegria. Você sabe que a expressão evangelho, que faz a descrição dentro das descrições dos livros da Bíblia, os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, originalmente a palavra significa a boa notícia. Quando alguém ia contar uma boa notícia, ele dizia: eu vou levar um evangelho. E esses esses 4 evangelhos apresentam a boa notícia, porque os 4 evangelhos falam a respeito do mesmo personagem, Jesus, porque ele é a boa notícia. A gente não pode esquecer do pano de fundo que está por trás das crenças. O povo judeu aqui, ainda descrito como aqueles que deveriam levar a mensagem, deveriam compartilhar o evangelho ao mundo inteiro, eles esperavam o Messias. E quando a gente lê o Antigo Testamento e os profetas fazendo descrições a respeito da vinda de Jesus, da primeira vinda de Jesus, né, a vinda do Messias, trazia para aquele povo uma perspectiva para eles de que o Messias viria, mas com uma visão que eles começaram a ter, diferente daquilo que era descrito pelos profetas, porque eles esperavam que o Messias viesse como o libertador da opressão que eles viviam. Mas, independentemente de uma perspectiva errada, o Messias viria. Independentemente de uma visão errada, o Messias viria.
viria para libertá-los da opressão do pecado e não da opressão, muitas vezes, do que eles aguardavam do Império Romano, que era o dominante. Independentemente se nós acreditamos ou não, independentemente da visão equivocada que nós temos de como o Messias virá, ele virá, mesmo que as nossas expectativas sejam outras. E aqui ele é descrito, o seu nascimento, como a boa nova de grande alegria, porque nasceu na cidade de Davi o Salvador. Versos 17 e 18, e vendo-o divulgaram o que lhes tinha sido dito a respeito deste menino. Todos os que ouviram se admiraram das coisas referidas pelos pastores. E é interessante que o Evangelho de Lucas dá ênfase para o crédito dos pastores a anunciarem. Aqueles que talvez socialmente poderiam ser mais excluídos, e esses anunciavam, receberam a notícia e contaram para todo mundo. Quando você recebe uma boa notícia, você deseja compartilhar com as pessoas? Você tem vontade de compartilhar algo que aconteceu, algo bom que aconteceu? Nós devemos ser portadores de boas notícias. Biblicamente é uma expressão, né? Aquele que anuncia, o atalaia, aquele que anuncia, aquele que é o portador de uma boa nova. E se eu estou falando para você que se declara, se diz, se apresenta como cristão, a maior boa notícia que você pode apresentar ao mundo é a notícia de que o Senhor Jesus Cristo é o nosso Salvador. Ele veio e um dia voltará definitivamente para acabar com a dor e o sofrimento. Devemos anunciar a salvação que há em Jesus hoje e devemos anunciar que Ele voltará a essa terra. Se eu me declaro, se eu me apresento como cristão, eu devo ser um portador de boas notícias. E a maior delas é a vida de Jesus. Por isso, a gente vai ver ao longo dessa semana, eu devo viver isso, né? Por que nós acreditamos que Jesus é uma boa notícia? São João, agora vamos ver qual é a perspectiva de João, capítulo 1, verso 29. No dia seguinte, viu João a Jesus que vinha para ele e disse, o contexto aqui é o seu batismo, né? É o batismo de Jesus. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aquele que tira a razão de todo o mal e de todo o sofrimento. Por que eu devo anunciar Jesus Cristo? Por que eu devo apresentar Jesus Cristo? Porque Ele é aquele que tira o peso da culpa e do pecado. Estou falando para você neste momento que tem o peso da culpa por atos equivocados, atos errados, escolhas erradas. Quantas pessoas neste mundo estão sofrendo por decisões erradas, por escolhas erradas, e isso pesa sobre eles, em relação à vida, em relação à educação dos seus filhos. E eu devo apresentar Jesus, que é aquele que tira esta culpa. E João vai apresentar na sua primeira carta, no capítulo 3, se o teu coração te acusar, Deus é maior do que o teu coração. João, o mesmo João, vai apresentar no Apocalipse o Jesus homem, aquele que está do nosso lado, aquele que vai nos dar a salvação, e ele apresenta os que forem salvos como aquele que lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro. Essa expressão bíblica é uma expressão que tem ligação com um ritual que havia no Antigo Testamento, que era a morte do cordeirinho, o sangue derramado, significava a purificação, a limpeza dos pecados e da culpa. Por isso que João, ao vê-lo, diz, eis
que eis este que é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. O contexto de São João capítulo 3, verso 17, é a busca que um líder religioso chamado Nicodemos tem, porque ele quer entender quem é o Senhor Jesus Cristo. E o Senhor se apresenta como aquele que tira o peso, aquele que dá salvação, aquele que traz a leveza para a vida, aquele que dá para a vida uma nova perspectiva e um novo rumo. Porque quando nós chegamos perto do Senhor, nós não ficamos do jeito que estamos. Nós nos transformamos do jeito que devemos ser transformados. Sabe por quê? Porque quando o homem pecou, o homem se transformou naquilo que ele não deve ser, por escolha dele. Mas quando o homem se aproxima outra vez do Senhor Jesus, o homem se transforma no que ele deve ser, a criatura criada à imagem do Senhor. A criatura que não tem agora o peso da culpa. Enquanto estiver nessa terra, pode até errar, mas ele sabe para quem olhar e quem vai transformá-lo. Estou falando para você que tem culpa, eu te apresento o Senhor Jesus Cristo, aquele que pode te libertar de toda a culpa, aquele que pode dar uma nova visão de vida para você. Lucas capítulo 4, versos 16 e 17, indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Então lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. O Senhor se apresenta como aquele que é o Messias, aquele que é o libertador. E vale a pena a gente sublinhar aqui as ações, aquilo que ele veio fazer. Através da atuação do Espírito Santo, me ungiu para evangelizar os pobres, proclamar libertação aos cativos, restaurar a vista aos cegos e dar liberdade aos oprimidos. Se a gente faz uma análise dessa lista, nós vemos aqui uma sociedade que oprimia. Nós vemos aqui uma sociedade que tornava cativo os menos favorecidos e aqueles que viviam como estrangeiros, como escravos ali. De alguma forma, o mundo é muito igual em todas as épocas. De alguma forma, o mundo é muito igual em todos os lugares. O opressor que oprime, aquele que tem poder, que inferioriza, que discrimina, e o Senhor Jesus Cristo vem como aquele que restaura e dá dignidade para aquele que é rejeitado. Eu estou falando para você nesse momento que perdeu sua dignidade. Estou falando para você nesse momento que se sente rejeitado, perdeu o seu valor. Eu te apresento Jesus, aquele que vai te dar dignidade e valor. Aquele que olha para você e diz: eu morri por você e tenho uma nova vida. E o Senhor nos chama, a nós que somos cristãos, e eu estou me incluindo nós aqui porque sou um cristão, e eu estou falando para você que é cristão, não importa qual seja a sua comunidade, o Senhor nos chama para apresentarmos a este Jesus, a todas as pessoas, a todos os lugares, não importa quem elas sejam, onde estejam, o Senhor nos chama
para apresentar o Senhor Jesus. Você deseja isso? Você deseja compartilhar? Mateus capítulo 11, versos 28 e 29, um texto muito conhecido para aqueles que leem normalmente e um texto que expressa exatamente esse contexto de opressão que eles viviam. Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. É interessante quando nós analisamos o contexto desse texto, porque Jesus também está falando para líderes religiosos que haviam tornado a religião ou as práticas religiosas opressivas. Estamos falando de um ambiente social e político opressor? Estamos de um império cruel e dominante, sim, mas também estamos falando, Jesus está falando dentro de um contexto daqueles que oprimiam através da religião. E Jesus está dizendo, eu quero aliviar. Eu quero mostrar para vocês a verdadeira razão do que, a verdadeira vida do que significa ser um cristão. Lógico, estou usando a expressão cristão aqui, o cristianismo institucionalmente ainda não existia, mas cristianismo é vida, independentemente de criação institucional posterior. Quando a gente lê a Bíblia, a gente lê a descrição do que significa ser cristão. E não é carregar um peso e viver atormentado, ou não é um cumprimento de tarefas, mas cristianismo é uma vida comprometida com o Senhor Jesus. É o estilo de vida que Jesus proporcionou. Por isso, ser cristão é ter uma prática diferente, é fazer escolhas diferentes. E eu poderia aqui apresentar para você inúmeras escolhas que aquele que se diz cristão faz, que são diferentes do cotidiano da vida moderna. Muitas delas. E o Senhor nos chama para isso. A vivermos o estilo de vida de Jesus, termos hábitos diferentes, não para a gente conquistar algo para ser aceito. Não, essa é uma visão pagã. Ter que aplacar a ira de um Deus é uma visão pagã. Viver é para que outros sejam contagiados. Mas aqueles líderes religiosos haviam transformado a prática cristã numa obrigação. É bem interessante a gente avaliar isso, porque alguns acham que ter um estilo de vida cristão pode ser um lado radical de prática para conquistar, e outros acham que não existe comprometimento. Não tem como não ter comprometimento. Não tem como não ter hábitos diferentes. Não tem como mostrar que viver com Jesus é viver uma vida conforme Ele deseja, porque é o que nós devemos ser. Fora disso, nós não somos, nós apenas achamos que existimos. Lucas capítulo 7, a gente está Você viu que a gente está navegando nos evangelhos? Vale a pena você ler os evangelhos tendo essa perspectiva de quem é Jesus. Quando os homens chegaram junto dele e disseram, João Batista enviou-nos para te perguntar, és tu aquele que estava para vir ou esperamos outro? Olha como Jesus responde, verso 21. Naquela mesma hora, ele responde da seguinte forma. Jesus curou muitos de moléstias, de flagelos, de espíritos malignos e deu vista a muitos cegos. Então respondeu, ide anunciai a João o que vistes e ouvistes. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e os pobres anuncia-se-lhes o Evangelho. É interessante que, se a gente fizer uma análise dos milagres de Jesus, a gente percebe que os milagres aconteciam não para solucionar um problema que eles tinham ali no momento,
mas todo milagre estava associado a gerar neles uma nova vida, normalmente associada, o Senhor dizendo-lhes: vai, que você está liberto do resultado do pecado. Porque a dor e o sofrimento estavam ligados ao pecado. Então Jesus vem se apresentando como o Salvador. O contexto social requeria aquelas ações naquele momento. Mas ele é apresentado como Salvador. Até porque um dia todos aqueles dormiram o sono da morte e somente o Salvador poderá acordá-los para viverem a vida eterna. É o que vai acontecer quando Jesus voltar. Nós vimos isso na semana passada. Mas Jesus se apresentou como aquele que liberta, dizendo: conte o que vocês viram e ouviram. Você tem algo para contar sobre Jesus? Você tem algo para dizer sobre Jesus e o que Ele tem feito na sua vida? A perspectiva, a esperança, a forma como você vê? Viver Jesus é ter um contato constante com Ele, um comprometimento com Ele diário. Isso é vida. Dentro da nossa cultura, às vezes nós temos a dificuldade e nós desassociamos vida de quem é Jesus. E eu quero te convidar a viver Jesus através da sua palavra, através do contato que você tem com Ele. Eu quero concluir e a pergunta que eu faço para você é: Jesus é uma boa notícia para você? Você o conhece? Estou falando para você que não tem contato. Quero te convidar. Leia os evangelhos. Leia. Leia o que um conta sobre Jesus e o que o outro conta na mesma história. Descubra quem é Jesus. Quando você chegar no Evangelho de João, por exemplo, você vai perceber que a maior parte do Evangelho, de cada 10 capítulos, 7, só João fez descrições de lindas histórias. Os outros evangelistas vão contando sob a sua perspectiva cada episódio. Eu quero te convidar a conhecer Jesus, porque conhecer Jesus é tudo. Esse foi um dos livros que eu li na minha adolescência e que mais me marcaram, de um grande pregador da Igreja Adventista, o pastor Alejandro Bulhon. Conhecer Jesus é tudo. Conheça o Salvador e conte para todo mundo dele. Pai, obrigado pela mensagem da Tua palavra, obrigado por Jesus, obrigado pelos evangelhos. Que a gente conheça o Senhor, viva Ele todos os dias e que a gente viva revelando o Seu amor para as outras pessoas. Eu clamo por isso, humildemente, em nome do Salvador. Amém. Foi muito bom estarmos juntos, foi muito bom. A gente vai passar uma boa semana conhecendo mais sobre Jesus e como devemos proclamá-lo, falar dele para as outras pessoas. Você deseja isso? A gente se encontra amanhã às 7h30.